Bom, agora nós vamos falar aqui, com uma ONG, né? Uma pessoa especial, aliás. Natureza em Forma é o nome da ONG. Sim. Você é a Luli Sarraf? Eu. Tudo bom, Luli? Boa tarde. Bem, você? Quem que é essa pessoa maravilhosa? Esse é o Figura, ele é um dos gauchinhos que a ONG recebeu esse domingo. Oh, meu Deus, sério, eu vi no Instagram. Foram 2 que chegaram do Sul? Não, acho que foram 14. 14? E 3, porque a gente tem o sítio, né, onde eles são cuidados, e tem a ONG, que é um centro de adoção no centro da cidade. Então, 2 chegaram na ONG, esse tá os cuidados da minha mãe, e aí ele pôde vir aqui com a gente para dar entrevista. Ai, gente, não morde de jeito nenhum, não, né? É que a gente um tem anjo. medo de cachorro. Ele é um amor, Mas, ele é um ai, amorzinho. gente, é muito Ele é um amor. fofo, maravilhoso. Então, como que surgiu a ONG? A ONG, o Lito, que é o nosso presidente, ele é biólogo, ele trabalhava num spa como um biólogo consultor. Certo. E aí, ele resgatava silvestres para fazer reabilitação e soltura, e aí, então, os silvestres ficavam bons, ele fazia a soltura, e os cães e gatos abandonados do entorno desse spa atacavam os silvestres dele que ele tinha tratado. Então, ele começou a fazer o resgate, a castração, a adoção desses animais para diminuir os animais abandonados no entorno do spa. Então, por isso o nome que é Natureza em Forma. Sim. Né? E aí, assim, a gente começou com o centro de adoção na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E aí, depois, um centro de adoção permanente, que não era emprestado, que é na General Jardim, número 234. Então, lá a gente faz mutirões de castração, faz programas educacionais, faz as adoções, funciona a clínica, o centro cirúrgico para fazer atendimentos por valores populares. E os animais que a gente resgata que ficam lá para adoção, uma rede de protetores, a gente não tem um abrigo, é uma rede de protetores independentes, no caso eu sou uma delas, que esses animais são preparados e disponibilizados para adoção lá. E você tem quantos mais ou menos hoje para adoção lá? Eu pego para adoção um por vez, mas eu tenho 5. Os que são meus, que são meus que eu cuido em casa. Mas para adoção eu sempre pego um por vez. Até um jeito importante da gente trabalhar dessa forma, porque esse animal, ele vive um processo de conhecer um lar, né? Então, se ele está num canil, um canil pode ser super estruturado, ter excelência de operação, mas não é um lar. E aí a gente pode conhecer a personalidade deles. Por exemplo, se você for adotar um cachorro que saiu de um lar temporário, a gente sabe como é que ele se comporta em casa, como que ele está com a gente consegue, você adotando um adulto, a gente consegue adequar ainda mais esse animal para ele é uma coisa rica. Olha a pose, gente. Olha a pose do neném. Ele é perfeito. Sentou aqui no meio. Ele já deve ter uma idadezinha, né? Eu calculo que ele tenha 6 anos, mais ou menos. Pelos dentinhos. Os pelinhos brancos, né? Sim, mas isso aí também pode ter muito a ver com o estresse, né? A gente tem que pensar que nesses animais que foram resgatados do Rio Grande do Sul, eles passaram pelo trauma da enchente, pelo trauma dos abrigos, porque aqueles abrigos, aquelas pessoas do Rio Grande do Sul são maravilhosas, são guerreiros, eles estão fazendo tudo o que eles podem, eles são heróis mesmo, assim. Eu estou impressionada com o que o ser humano em união consegue, é capaz de fazer, sabe? Sim. Porque é lindo, só que é precário, porque é para muitos animais. A gente está falando de abrigos que tenham 2.000 animais, 3.000 animais. Então, eles não conseguem ter uma condição ali. Então, ele teve o trauma da enchente, o trauma do resgate, o trauma do abrigo, do acolhimento no abrigo, o trauma da viagem, que chegou ontem. Então, assim, ele está se recuperando. A gente ainda, né, assim, ainda vou conhecer ele melhor. Mas ele é um amorzinho, ele é assim, eu tô apaixonada. A gente realmente coloca para adoção porque é poder ajudar o próximo animal que vai entrar na nossa vida. Sim. Mas assim, cada um é tão envolvente, é tão... Eu imagino. Eles são incríveis. Quando eu era criança, todos os cachorros que apareciam na minha rua, qualquer um, de qualquer forma, eu sempre pegava, dava um trato, dava um banho, dava comida e saía de porta em porta batendo, porque eu já tinha um. E ele era tipo um peixe beta, sabe? Aqueles que não podem se juntar com ninguém. Era o pincher. O pincher bull. E aí ele não podia se juntar com outro. Então eu não podia ter outro cachorro. Mas eu saía de porta e eu sempre conseguia arrumar um dono. Eu acho que quem tem esse coração para os animais merece assim, nossa, eu nem sei como te agradecer em nome deles, porque é algo realmente assim, muito lindo, Mas né? eu vou te falar que assim, eu sou uma pessoa
salva pelos animais. Eu acho que, como todo protetor de animal, a gente começa a fazer isso, ajudar de todas as formas que a gente pode, porque é uma forma de agradecer. Eles me dão muito mais do que eu dou para eles, assim. Então, assim, eu acho que todo protetor de animal sente isso, sabe? E quais são os principais desafios? Do protetor de animal as pessoas, elas têm uma ilusão sobre heróis da sociedade que é muito injusto. Então, assim, ao invés das pessoas ajudarem protetores de animais, por exemplo, castrando seus animais, adotando e não comprando, elas querem torrar, tipo, R$8.000 num animal, que é para caber na conveniência dela, ser do jeito que ela fantasiou perfeito, que eu já acho uma sacanagem, porque outra vida não te pertence, ela não vai ser perfeita, ela vai ser do jeito que ela é, e perfeita dentro daquela realidade dela, e o perfeito é a relação que você estabelece com vidas imperfeitas. Isso na sua família, e com os animais, e com filhos, e com relações de amigos e de trabalho, né? Ninguém foi feito para caber na conveniência específica de ninguém, né? Sim. Então, assim, se as pessoas conseguissem se conscientizar e ouvir o que protetores de animais falam sobre adoção e castração, a gente não estaria ouvindo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul falar em 30 mil cães resgatados, porque a gente ia ter controle populacional deles. Então, assim, as ONGs e protetores iam dar conta da gente poder manejar os que, né, por qualquer motivo ficaram sem tutor, porque ia ser um número muito reduzido. E se as pessoas adotassem e não comprassem, isso também, a gente ia ter uma relação muito mais justa com os animais, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na criação de cães de raças como o Pug, o Bulldog francês, o Yorkshire, o Maltês, o Chihuahua, o próprio Pinscher também, eles têm problemas que são doenças específicas da apuração da raça, sabe? Sim. E é muito complicado. Muito, muito. Pug, então, gente, que cachorro é uma veio judiação. pra sofrer. Se você soubesse o quanto de Pug tem abandonados nos veterinários, porque a pessoa compra o Pug e depois não quer gastar para arcar com os problemas de saúde que ele tem, o Shih Tzu também, enfim. E é triste, porque os animais são inocentes, né? Sim. Então, assim, a gente fala e todo mundo fala assim, é o protetor de animal que é muito exagerado, esse povo é muito bravo. Mas não é uma questão de, quando você fala assim, qual é o maior desafio da atividade de você se entregar? A questão do dinheiro, a questão do tempo, da energia, o protetor de animal vai ter o mesmo que qualquer pessoa comum. Mas a gente dá os nossos jeitos, porque quando o ser humano quer, ele realiza, né? Então, assim, a gente faz, mas lidar com a desinformação em torno disso, eu acho que é a parte mais complicada, Sim. porque mexe com o nosso emocional. Sim. Né? Assim, parece que tem gente que fala assim, existe protetor de animal para isso. Não, não existe protetor de animal para isso. O protetor de animal ele existe para agradecer aos animais o acolhimento que é o resgate da parte boa da existência, porque eles são espontâneos, é uma relação pura e transformadora, sabe? Uhum. E como que é feita a análise, por exemplo, das pessoas que vão fazer a adoção? Né? Como que você consegue saber se a pessoa, né, é uma pessoa que vai cuidar direitinho, enfim, como que é feita essa análise? Você sabe que assim, eu sempre falo que porque a gente não pode controlar, existe uma lição de humildade. Então, quando a gente encontra um animal e ele é resgatado, a gente tem um compromisso muito íntimo e profundo de que daqui para frente vai dar tudo certo. Só que, para a gente ajudar o próximo, a gente precisa delegar a tutela desse animal para uma pessoa que é desconhecida. Então, a gente tem sim, a gente recolhe os documentos da pessoa, CPF, RG, comprovante de residência, a gente realiza uma entrevista, né, com a pessoa de qualificação, a gente avalia as fotos do local, da casa que o animal vai ficar, para ver se é seguro, fazer uma análise de segurança para ser adequado esse animal ser mantido ali. E a gente explica tudo que vem pela frente de responsabilidade, de gastos financeiros, de que se qualquer momento, isso consta inclusive no termo de adoção, qualquer momento a pessoa desistiu dessa adoção tem que retornar para a gente, não pode destinar esse animal para ninguém, né, diferente. A gente faz visitas e ligações de acompanhamento. A maioria dos adotantes se tornam grandes amigos e dá tudo certo. Mas acontece, né, das pessoas devolverem ou da gente retirar, a gente fazer executar o contrato para recuperar o animal. Mas assim, 0,5% das vezes, essa entrevista, esse processo seletivo que a gente faz para o adotante costuma funcionar muito bem. Entendi. E são 14 que vieram do Sul resgatados? Sim. A nossa ideia, né, na Natureza Informa, 14 é o que a gente conseguia acomodar com a nossa rede.
porque a gente tem outros cães que... Tipo, a gente sempre opera numa lotação porque tem animais abandonados demais no país inteiro, né? Então, quando a gente falou 14, o 14 é quando a gente olhou para nós mesmos, as nossas possibilidades, que a gente pudesse dar um destino seguro para os animais. Sim. Então, esses 14 estão acomodados com a gente. E à medida que eles forem sendo adotados, a gente vai trazer mais. A gente vai trazer mais porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje é muito sério e, assim, muito em breve vai sair do noticiário e todo mundo vai retomar a sua vida normal, mas o povo gaúcho vai continuar precisando de muita assistência. Sim. Então, assim, o nosso planejamento é pelo menos até dezembro desse ano estar presente lá pelos protetores de animais do Rio Grande do Sul, porque foi muito grande a dimensão do que aconteceu. Eu imagino. Você foi lá, viu tudo? Eu vou ainda. Você vai? Eu vou. Eu estou em contato com protetores de lá desde o começo. A gente ajuda como pode, eu ajudei bastante com orientação. Uma coisa que assim, a gente não pensa, a medicina veterinária do coletivo. Para pessoas isso é estudado, mas numa calamidade pública, até outro dia, os animais eram deixados para trás quase que como regra. Sabe, assim, a regra de contenção de danos do que está acontecendo numa calamidade não pode trazer o seu cachorro, não pode resgatar o seu cachorro. Então, assim, as pessoas falam assim, mas é porque não estavam preparados? Não estavam preparados porque a gente deu esse passo agora, né? Eu que tenho experiência, trajetória de proteção animal, o resgate dos animais é feito brigando com todo mundo, sabe? Então, hoje já não é mais assim. Hoje a Defesa Civil, o bombeiro nos ajuda a resgatar. Né? E, assim, providenciaram, no caso do Rio Grande do Sul, providenciaram esses abrigos. Eles não têm a excelência, mas tudo é feito pensando na segurança dos cães, eles estão sendo mantidos. Então, assim, a gente está criando um fluxo para tirar de lá os que as famílias não encontraram, não foi procurado por nenhuma família, ou que a família já localizou, mas abriu mão do animal porque percebeu que a situação, né? Eu não tenho uma casa, não sei quanto tempo eu terei, então a família disponibilizou o animal para adoção porque não conseguiu, se avaliou e não tem condições de manter o animal nesse momento. Então, o foco agora da Natureza em Forma é ir resgatando aos pouquinhos os que estão nos abrigos lá do Rio Grande do Sul. A gente quer que esse fluxo de trabalho, porque como tem muitos veterinários voluntários e tem voluntários protetores de animais que estão indo e voltando, esses primeiros eles vieram numa van que foi disponibilizada para a gente de uma empresa que chama One Moving, que é uma empresa de mudança. A divisão Pet ofereceu para a gente esse transporte. Muito obrigada, porque é um transporte profissional. Eu já dormi, ele é um santo, gente. Ai, que preguicinha, mãe. Eu acho que você deveria considerar, assim, você falou que você já teve, que você gostava, agora você tem um pouco de medo. Pois é, né? Ele pode ser um candidato para você, você é uma candidata para ele. É verdade, gente. Na verdade, não é nem... Como eu acho que eu já fui muito mordida pelo meu cachorro Pinscher, então quando eu vejo um parecidinho assim, pequenininho, eu fico meio assim, mas aí depois eu pego confiança e vai que vai. O seu Pinscher Bull, um louquinho, mas isso é bem característico do Pinscher. Bem, né? Tem algumas fotos, né, dos cachorros, olha, eles foram os que chegaram do Sul? Sim, esse aí é o abrigo que tá onde eles estavam, esses são os que chegaram do Sul. A gente fez uma fichinha. Porque imagina, no meio daquele estado todo, a gente não tinha como os médicos não tinham as fichas com o histórico deles todos. Então, quando eles separaram para mim, eles foram juntando... É ele mesmo. Então, eles foram separando para mim o que foi feito, qual procedimento foi feito, em que data, porque, por exemplo, a gente não pode dar um vermífugo com datas que estão desreguladas com a primeira dose que tomou. Não pode exagerar na vacina, essa sou eu, essa é uma das minhas. A gente não pode exagerar na vacina sem o tempo certo. Sim. O antipulga não pode repetir essa dose. Então, eles vieram nessa van e aí eles fizeram para mim a fichinha deles e essas são as fotos que eles tinham lá no abrigo. A gente fez alguns filmes deles chegando aqui em São Paulo, eu não sei se deu tempo de enviar. Eu acho que não, né? Acho que eram só as fotos mesmo. Mas já deu pra gente ter uma noção, né? Deles vindo pra cá. Sim. Que emocionante. Sim. Faz o seguinte, passa o seu Instagram, porque acho que tem um vídeo lá, né? Deles chegando. Tem, a gente tá postando. @Natureza em Forma. @Natureza em Forma. E aí, se a pessoa quiser fazer uma adoção, né, gente? Chegaram agora 14 cachorrinhos lindos e maravilhosos do Rio Grande do Sul, precisando de um lar, todos
dóceis, assim. Pode entrar em contato com o Instagram, né? @natureza-informa. Já tira todas as suas dúvidas lá. Faça uma adoção que eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz com uma coisinha como essa aí, ó, na sua casa. Olha que preguiça. Segundou por aqui, viu? Não, você sabe que, assim, essa questão da adoção ainda nesse momento, né? Ela é uma coisa muito rica, porque você está contribuindo com aquele animal que você acolheu, com a causa animal, com todos os gaúchos, você está participando aí de um... Mas você é uma figura, viu? Os adotantes mudam o nome, então eu acabei, como o adotante dá um outro nome, eu acabei desapegando dos nomes, eu ponho o nome tudo rapidinho. E você sabe que esses nomes, por exemplo... Figura? Figura é um nome que normalmente fica, porque outra é pirralha, outra é pulga, outro... Assim, e esses nomes mais loucos são os que os adotantes não querem mudar. Se eu coloco um nome assim, de Frederico, esse aí ele muda. Então tá bom, gente. Olha, você pode adotar esse cachorrinho maravilhoso. Que coisa fofa, muito lindo mesmo. Eles chegaram do Rio Grande do Sul, tá bom? Obrigada, viu, pela sua presença. Parabéns pelo trabalho incrível, viu? De verdade, de coração. Eu fico assim, de coração, com o coração feliz quando eu vejo pessoas assim como você. Parabéns mesmo.